Hoje a gente vai vestir o jaleco de pesquisador e adotar uma lente analítica, bem de cientista espiritual mesmo. Vamos dissecar um caso clínico super complexo de diagnóstico kármico, retirado diretamente dos registros do pesquisador e espírito André Luiz na obra Ação e Reação. A ideia é examinar não apenas a anatomia de uma emergência médica, mas a engenharia invisível das leis espirituais que operam nos bastidores do sofrimento humano. O nosso roteiro de investigação hoje passa por 5 pontos principais: a emergência de Poliana, a intervenção de Silas, o diagnóstico da mente de Sabino, a mecânica do débito estacionário e, por fim, o resgate pelo amor. Parte 1. A emergência de Poliana. Um vínculo de vida ou morte. Olhando os registros do André Luiz e do mentor Silas, o cenário é bem desolador. Imaginem um casebre rural, varrido pelo vento da noite, sem conforto nenhum. Lá dentro, temos a Poliana, deitada numa esteira de palha no chão de terra, enrolada em farrapos. E a poucos metros dela repousa o foco de toda sua agonia e devoção, o filho Sabino, um homem preso num corpo severamente atrofiado. É aquele retrato puro de miséria física extrema, mas que, na verdade, esconde uma dor espiritual ainda mais profunda. O diagnóstico inicial do Silas aponta uma urgência gigante. É uma crise dupla, pessoal. O coração da Poliana está falhando de forma grave, com uma arritmia perigosa e artérias calcificadas. E o mais crítico é que a angústia emocional dela está acelerando essa ruptura. Mas o detalhe clínico que a gente precisa destacar aqui é o Sabino. O mentor percebe logo de cara que mãe e filho não dividem só o espaço físico, eles compartilham o mesmo clima fluídico. Eles estão imanizados. Trocando em miúdos, se o coração da Poliana parar agora, a morte dela desencadeia instantaneamente a morte dele. É a ruína total da oportunidade de reajuste dos dois. Parte 2. A intervenção de Silas. A mecânica da cura espiritual. Acompanhar o protocolo de terapia fluídica que o Silas aplica é fascinante. Sem recursos físicos no local, ele começa pelo básico, magnetiza a água de um velho cântaro, criando ali uma poção calmante. A Poliana bebe e relaxa. O próximo passo é induzir um sono reparador. Isso é chave porque permite que o perispírito dela se exteriorize do corpo físico exausto. Com ela fora do corpo, Silas faz uma prece intercessória fortíssima. O objetivo não é só consolar, é invocar energias imponderáveis da natureza para que o perispírito dela absorva tudo, como se fosse um paciente recebendo oxigênio puro. E o efeito dessa prece é medido na hora. Na visão de um cientista espiritual, a prece não é só um pedido emocional, é um mecanismo real de atração. A fé profunda do Silas literalmente convoca 5 espíritos luminosos que chegam bem rápido. E eles não trazem só palavras bonitas, eles trazem energias da natureza, fluidos extraídos de plantas medicinais da região. É a mais alta biologia espiritual em ação, aplicada direto no campo energético da paciente. E aqui a gente tira um aprendizado prático incrível dessa nossa análise. O Silas lembra a gente de que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. Pois é, fora do corpo denso de carne, a alma consegue captar recursos prodigiosos. O perispírito da Poliana, banhado nessa energia toda, vai assimilando a cura. Na hora que ela volta para o corpo físico, essas melhoras são transferidas imediatamente para as células do coração dela, cancelando aquele risco de infarto. Parte 3. Diagnóstico. A lente de Sabino. Com a Poliana estabilizada, nossa lente de pesquisa foca no Sabino. E o que a gente descobre é um baita choque de dualidade. Fisicamente, o corpo dele é uma gaiola dolorosa, 90 centímetros de altura, paralisado, surdo, mudo. Dá muita compaixão. Só que quando André Luiz entra na faixa mental do Sabino, a realidade lá dentro é aterradora. Na própria mente, ele não se vê como alguém doente. Ele ainda é o poderoso Barão de S. Ele se vê elegante, cercado de luxo, palácios, influenciando pessoas e ditando crimes que oprimem os mais fracos. Para entender o nível da coisa, escutem essa resposta telepática do Sabino quando perguntam para ele sobre o sangue derramado no passado. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna? Sou um nobre. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso? É brutal. Revela um espírito totalmente consumido pelo orgulho, sem uma gota de empatia, isolado na sua própria psicopatia milenar. Parte 4. Débito estacionário. A camisa de força espiritual.
Chegamos ao ponto crucial do nosso estudo, o diagnóstico do Silas que revela a mecânica do débito estacionário. Não pensem nisso como um castigo físico aleatório. É, na verdade, uma hibernação espiritual compulsória. As autoridades celestes usam um corpo hiperrestritivo, com surdez e paralisia, como uma verdadeira camisa de força espiritual. Por quê? Para isolar um espírito que está caótico e perigoso demais, proporcionando uma pausa desesperadamente necessária. É uma trégua da própria criminalidade, protegendo a sociedade e evitando que ele afunde ainda mais. Se a gente analisar o campo perispiritual, é impressionante. A energia da aura do Sabino bate e volta para ele mesmo. Ele está enovelado na própria escuridão, funcionando num circuito fechado. O Silas usa uma analogia perfeita. Sabino é feito uma lagarta, isolada no próprio casulo. A limitação física bloqueia ele de trocar vibrações com o resto do mundo, exceto com a mãe. Essa jaula de carne impede que ele continue destruindo vidas, sejam elas materiais ou espirituais. E a gente entende a necessidade dessa contenção extrema quando olha a ficha dele. São mais de 1000 anos de delinquência consecutiva. Reencarnação após reencarnação de abuso, homicídios, extorsões, terminando num suicídio indireto pelo vício. Sabino não é só um paciente sofrendo. Para a visão do pesquisador espiritual, ele é um prisioneiro altamente perigoso, uma verdadeira fera enjaulada em ossos, forçado a um repouso que a insanidade dele jamais permitiria. Parte 5. Resgate pelo amor. O sacrifício de Poliana. Mas, claro, nas leis divinas sempre tem espaço para redenção. Mapeando a teia kármica entre essas duas mentes, a inversão de papéis é um choque. No passado, a Poliana não era uma vítima inocente, ela era parceira de crime do Sabino. Era vaidosa, cruel, sorria diante de toda aquela tragédia. Hoje, o jogo virou. O Sabino é a criança imobilizada. E a Poliana, que acordou primeiro para a realidade espiritual e sofreu de remorso, encarnou como a enfermeira heróica dele. A parceria no crime virou um laço inquebrável de sacrifício e reajuste mútuo. O Silas encerra a análise com uma constatação brilhante. Abrigar o Sabino num corpo tão deficiente foi, no fim das contas, pura misericórdia. Em planos inferiores, criminosos se atraem e criam um inferno mútuo. Para evitar que o Sabino caísse nas garras de velhos inimigos ao ter o primeiro pingo de remorso, a misericórdia divina o ocultou temporariamente nesse corpo, protegido pela guarda implacável e afetuosa de uma cúmplice arrependida. É uma quarentena sagrada. E esse caso fecha o nosso estudo, deixando uma reflexão imensa sobre as leis do universo. O Sabino e a Poliana forçam a gente a repensar a natureza da dor. Se restrições tão extremas podem ser ferramentas cirúrgicas, desenhadas por mãos compassivas para nos salvar da nossa própria ignorância, quais misericórdias silenciosas podem estar escondidas dentro dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje? Fica o convite para reflexão. O estudo continua. Sempre.